Boa noite, queridos irmãos. Que bom estar de novo aqui com vocês nesta noite. Eu espero que seja noite aí para todos nós, para que nós possamos adorar juntos, louvar juntos. Nós temos aqui uma equipe com gente diferente. Atrás de mim aqui, ó, Edilma está conosco aqui. Os demais vocês já conhecem. A gente mudou um pouquinho aqui. Não é para ficar diferente, é para ficar um pouco melhor. A nossa expectativa é que você esteja bem com sua família, que cada irmão, cada irmã esteja se cuidando, esteja cuidando da sua família também, que haja paciência na sua casa, bendito, que haja compreensão. São muitos dias que nós estamos nessa situação, mas nós confiamos em Deus, nós esperamos no Senhor e nós agradecemos a Deus por estar cuidando de nós. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos orar por sua vida, nós vamos orar por sua família nesse momento. Nós vamos pedir para que Deus abençoe você com toda a provisão que você precisa. Que Deus abençoe você com paz no seu coração. Nós sabemos que muitas pessoas estão passando por momentos difíceis. Nós queremos também agradecer a você a sua fidelidade. É por causa da sua fidelidade que nós temos conseguido ajudar essas pessoas. Continue com a sua fidelidade. Continue entregando o seu dízimo. Nós estamos dando continuidade ao celeiro do amor, então continue contribuindo para que nós possamos ajudar essas pessoas. Nós vamos continuar com essa campanha até que nós possamos estar no momento mais seguro para todos nós, mais tranquilo para todos nós. Eu convido você e sua família então a fechar os seus olhos e a juntos orarmos. Vamos orar? Senhor Deus, nós suplicamos nesta hora a tua bênção. Existem muitos irmãos que estão nos ouvindo, que estão passando por momentos muito difíceis. A saúde de alguns, Senhor, está fragilizada e nós pedimos a tua compaixão sobre eles, que tu possas restaurar a saúde deles, que a tua misericórdia, Senhor, possa cobri-los, Senhor Deus, e eles conheçam, Senhor, experimentem o teu milagre, Senhor Deus. Senhor, nós de fato não desejamos, Senhor Deus, apenas a tua cura. Nós desejamos, Senhor, fé. Nós desejamos que o nosso coração seja fortalecido para que a gente possa enfrentar essa situação e a gente possa vencer, Senhor Deus, não o maior inimigo que a gente pensa ter agora, que é um vírus, mas vencer a gente mesmo, vencer a nossa pequena fé, a nossa falta de confiança, Senhor, a nossa falta de esperança no Senhor. Restaura-nos, Senhor, abençoa-nos, tem compaixão de nós. Nós pedimos que o Senhor venha abençoar cada família com a tua provisão, que não falte nada na mesa dos nossos irmãos. E se houver qualquer tipo de falta, que cada um de nós possa estender a mão para esses irmãos. Senhor Deus, nós pedimos também pelos idosos da nossa igreja. Tem sido um tempo desafiador para eles, Senhor Deus. Nós pedimos que o Senhor possa protegê-los com a tua mão de conforto e de consolo, para que eles não se entristeçam além da conta. Eu sei que todos nós em algum momento ficamos tristes, Senhor Deus, mas nós pedimos que nesta noite o Senhor venha fortalecer o coração de cada um, que teu Santo Espírito venha aquecer o coração, venha animar o coração, Senhor Deus. Que nesta noite o Senhor possa falar aos nossos corações. Que nesta noite o Senhor possa receber a nossa adoração. Que a gente possa te agradar, Senhor Deus. Nós declaramos, Senhor, nesta noite que tu és santo, que tu és o nosso Deus, que nós te amamos, Senhor Deus, e nós queremos viver para a tua honra e tua glória a cada dia. Recebe a nossa adoração. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero te convidar a adorar esse Deus todo-poderoso, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Apesar de tudo que está acontecendo no mundo, famílias sendo atingidas por essa pandemia, de todas as formas, nós temos paz, porque nós temos no nosso coração o Senhor soberano sobre as nossas vidas. E apesar de a gente ter essa paz no nosso coração, que ninguém entende, porque a paz que excede todo entendimento está sobre nós. Nós vamos adorar juntos ao Senhor, porque Ele é soberano sobre as nossas vidas. Quero viver
perto de ti. Sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que és digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Estar perto de ti, amar tua palavra, ouvir tua voz, ver ossos secos, convido outra vez em uma só voz, cantando aleluia, seja santo. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou.
começou. Então nós vamos nos alegrar. Você que está aí sentado, pode levantar e pode louvar com alegria, dizendo, declarando, a alegria do Senhor é a minha força. Amém? Nós continuamos firmes nas promessas do nosso Deus, sabendo que elas não falham. O nosso Deus, Ele não muda, Ele é imutável. O que Ele falou, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Então, todos juntos vamos dizer, nós vamos firmes, nós caminhamos firmes, nós estamos firmes nas promessas do Senhor. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, vive nas promessas de
sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amados irmãos, na semana passada, no culto da ceia, nós falamos a respeito de uma realidade, de que Jesus ofereceu o seu corpo e derramou o seu sangue em favor de nós, em nosso favor. Jesus fez isso por amor. Foi por causa do seu amor pela humanidade que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Jesus se tornou um homem, que Jesus veio a esse mundo, que Jesus morreu por nós. Mas algumas questões importantes poderiam surgir na nossa mente, algumas perguntas, tais como: por que nós fomos criados? Por que Jesus teve que morrer na cruz? Por que nós precisávamos de um Salvador? E eu confesso para você que é uma das histórias que eu mais gosto de lembrar e de falar, é a história da salvação. Eu queria pensar com você sobre essa história e eu queria que você me acompanhasse por alguns encontros nos domingos, para que nós possamos refletir sobre outras verdades que podem nos ajudar a responder a essas perguntas. Para falar da história da salvação, nós não podemos começar de um outro lugar a não ser do começo, do início de tudo. E para falar sobre o início de tudo, nós temos que considerar uma coisa muito importante. Tudo que nós sabemos sobre a vida, sobre o mundo, que é essencial para explicarmos a nossa existência, está baseado naquilo que nós observamos da natureza criada, está baseado nas nossas experiências, mas acima de tudo, está baseado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Nós cremos que a Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus. A Bíblia apresenta a verdade sobre Deus e sobre a existência humana. Somente pela fé nós podemos crer que a Bíblia de fato fala a verdade, ainda que seja necessário interpretar a Bíblia de forma correta e aplicá-la à nossa vida, considerando o contexto atual e considerando o contexto
da época em que ela foi escrita. Não é tão simples, então, aplicar um texto que foi escrito no ano ou no Antigo Testamento à nossa vida moderna. Por isso é preciso conhecer a palavra para aplicá-la à nossa vida. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia Sagrada, então, ela é um instrumento de Deus para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos entender como a vida e como o mundo e como nós funcionamos. A Bíblia, então, conta uma pequena parte da história de Deus. A história de Deus é muito maior do que o tempo que nós existimos na Terra, mas ela conta grande parte da história humana, a parte principal. A Bíblia, então, nós cremos que é a palavra de Deus. A Bíblia é o registro inspirado da revelação que Deus fez de si mesmo, da sua vontade, através de homens, autores impelidos pelo Espírito Santo. A Bíblia, portanto, é a única fonte de autoridade para a nossa fé, para a nossa doutrina e para a nossa conduta. A Bíblia é sagrada. Eu costumo dizer na classe de novos convertidos, a Bíblia revela 4 coisas, ou ela mostra 4 coisas. Ela revela quem Deus é, ela revela o que Deus quer, ela revela o que Deus fez e ela revela o que Deus fará. A Bíblia, queridos, é a base da nossa fé. E eu quero destacar a principal coisa que a Bíblia revela. A Bíblia revela quem Deus é. A Bíblia não revela, querido, tudo sobre quem Deus é. É impossível conhecermos Deus plenamente, Ele é maior do que a nossa capacidade intelectual de percebê-lo e reconhecê-lo. Mas a Bíblia mostra apenas aquilo que Deus decidiu revelar a respeito dele. A Bíblia mostra apenas aquilo que Ele decidiu revelar a respeito do seu poder, da sua criação. O que nós conhecemos e observamos no universo é uma pequena parte da criação de Deus, disto nós temos certeza. Deus e a sua criação é muito maior do que aquilo que nós conhecemos. O fato é que simplesmente é impossível definir quem Deus é. Nós não temos condições de falar a respeito de Deus e de conceituá-lo e enquadrá-lo em palavras. Ele é muito maior do que isso. De qualquer maneira, ao longo da história, o que nós tentamos foi pegar aquilo que Deus revelou a respeito dele e unir essas informações e tentar então trazer um tipo de definição limitada, superficial até, a respeito de quem é Deus. Eu queria ler com você pelo menos 3 textos. Nós poderíamos ler tantos textos que revelam algum atributo, alguma característica de Deus. Mas eu leio o Salmo 92. Salmo 90, versículo 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. No Salmo 145, 3 e 4, diz assim: grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. O apóstolo Paulo, em Romanos 11, 33, diz assim: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Há tantos textos que nos falam a respeito de Deus,
E a partir de tantos textos e baseados na palavra dele, de forma bem resumida, eu quero falar ou afirmar para você quem é Deus. Deus é um ser supremo. Deus é um ser supremo de uma espécie única. E ele é o único ser da sua espécie. Deus é um único ser que subsiste como três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus é um Espírito perfeito em sua sabedoria, perfeito em sua santidade, em sua justiça, em seu amor, em sua misericórdia, em sua graça. Ele é perfeito em bondade e verdade. Deus é imutável e Deus é insondável. Deus tem todo o poder, Deus tem todo o conhecimento e Ele está presente em todos os lugares. Deus é o único Criador de todas as coisas que existem no mundo. Portanto, a Bíblia nos dá informações suficientes para que nós possamos conhecer a Deus e para que nós possamos nos relacionar com Deus. A Bíblia revela, e eu afirmo novamente, Deus como Criador de todas as coisas. Veja um texto de Apocalipse 4:11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Deus criou a partir do nada. Não havia nada, não existia nada. E Deus trouxe à existência todas as coisas, das mais simples às mais complexas. Ao mesmo tempo, Deus formou seres atômicos, invisíveis, e criou coisas extremamente complexas, formadas por milhões de elementos. Eu não sei porque nós estranhamos que a ciência em todo tempo negue a existência de um Deus. A ciência observa os elementos, ela olha para trás e observa que há uma coisa que era extremamente elementar e coisas extremamente complexas. E ela diz então que do elementar houve uma evolução natural, pelo menos uma teoria diz isso, até que as coisas complexas pudessem existir. Ela olha para a criação de Deus e ela tem a função e a obrigação de dizer que é impossível coisas tão complexas existirem de uma hora para outra. Toda vez que a ciência complica mais e coloca a história em milhões de anos, ela comprova a extrema sabedoria e capacidade do poder de Deus. Queridos, milhões de anos não são nada na eternidade de Deus. A sabedoria que vem da eternidade é capaz de criar algo que ninguém possa explicar. O ser humano não tem condições de explicar a criação. Nós não devemos nos preocupar com a ciência. É bem verdade que crer nisto e nesta verdade é uma questão de fé. É uma questão de reconhecer que a própria Bíblia, quando fala do início das coisas, ela simplesmente compreende que Deus é, que Deus existe. Em Gênesis 1, versículo 1 e 2, o texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em Gênesis 1, 26 e 27, a palavra diz: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Entre todas as coisas que Deus criou o ser humano como a coroa da criação. Deus criou o ser humano e disse: isto é muito bom.
A humanidade foi criada por Deus, mas ela não foi criada sem uma razão, sem um propósito. A humanidade foi criada por Deus com um propósito, afirma a palavra, de viver para a glória de Deus, para o louvor da glória do seu Criador. Quando o profeta Isaías registra a palavra de Deus ao povo de Israel disperso, ele deixa essa verdade muito clara. E essa verdade nos alcança. Veja o texto de Isaías 43:7. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Veja o texto de Efésios. O apóstolo Paulo diz, no capítulo 1, verso 11 e 12. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Deus planejou a existência da humanidade. Ele criou cada ser humano. Ele formou no passado, desde o primeiro homem, e continua formando a cada vez que uma criança no ventre da sua mãe é concebida. Nós temos algumas queridas irmãs que estão grávidas. A Karina, filha da Nádia, teve o José há poucos dias. Priscila Vilaça, em breve, então, vai receber seu filho, ou sua filha, Júlia, é verdade. A filha da Denise, a Suelen também, a Juliana Alves também estão grávidas. Deus está formando estas crianças no ventre de suas mães. Deus deu oportunidade da mulher trazer à vida os filhos de Deus, as criaturas de Deus. Deus fez isso por amor. Deus criou a humanidade para ter um relacionamento com Ele. Deus criou a humanidade para que a humanidade vivesse para a sua glória. Essa é a razão principal da existência humana. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós devemos viver para a glória de Deus. Mas bendito, você que está ouvindo esta mensagem, que está talvez pela primeira vez ouvindo falar a respeito desta explicação, você está se perguntando: e o que é viver para a glória de Deus? E como nós então vivemos? O que significa viver para a glória de Deus? O termo glória no Antigo Testamento tem relação com dignidade e peso, mas eu queria deixar mais claro para você o significado da glória de Deus, para que você possa entender. Eu quero propor então que a glória de Deus trata da beleza, da majestade, da grandeza de Deus. Ela fala a respeito, ou ela mostra a santidade e a perfeição de Deus. Ela trata do poder infinito de Deus, do amor perfeito de Deus e da perfeição de Deus em todos os seus atributos e em todas as suas obras. A glória de Deus tem a ver com quem Deus é, e Ele é extraordinário, e nós não podemos definir toda a beleza de Deus e a santidade de Deus. O Salmo 19:1 diz o seguinte: que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Queridos, assim como a natureza, ainda que de forma limitada, ela aponte para a beleza de Deus, para o poder de Deus, assim como os céus revelam que foram criados por um ser inteligente, um ser com um senso do belo, um senso de estética, um ser que tem poder, um ser que é cheio de bondade. Da mesma maneira, os seres humanos deveriam viver cumprindo a vontade de Deus e fazendo com que sua vida atenda aos propósitos para o qual a vida foi criada, para o qual o homem foi criado.
As pessoas deveriam então viver sua vida, deveriam falar as palavras, deveriam se comportar, deveriam mostrar a inegável existência de um Deus pessoal, de um Deus cheio de amor, de um Deus justo. Por isso, querido, eu não posso aumentar a glória de Deus. Eu não posso dar glória para Deus no sentido de fazer com que Ele tenha mais glória do que Ele tem. Eu não posso, querido, falar uma palavra e através dessa palavra achar que eu estou atribuindo aquilo que Deus não tem. Quando nós damos glória a Deus, nem dá para dar glórias, porque falamos da glória de Deus. A falar glória a Deus, nós estamos falando daquilo que já existe em Deus. Nós falamos a partir de nós, que reconhecemos em um momento determinado esta grandeza de Deus, esta beleza de Deus. E quando afirmamos ou damos glória a Deus, talvez em algum momento sequer estejamos de fato glorificando a Deus. Por quê? Porque dar um glória a Deus, dar um oh glória, dar um glória, 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 como alguns pensam então que por falarem mais vão atribuir algo a mais a Deus, o que é impossível. Quando eu falo isto sem que a minha vida, sem que o meu comportamento, sem que as minhas palavras no dia a dia estejam revelando quem Deus é, os seus atributos, as suas obras, quem Ele é efetivamente para o mundo, se minha vida não mostra quem Deus é, falar glória a Deus não significa nada. É uma palavra usada por um hábito, uma expressão que temos o hábito de usar. Ela é então apenas uma expressão de empolgação, de ânimo, talvez uma palavra de efeito, talvez um brado até de louvor, ou um grito de guerra, às vezes, que as pessoas dão, uma demonstração pública de espiritualidade, talvez para alguns. Falar glória a Deus só tem sentido quando a minha vida está glorificando a Deus de fato. Quando eu revelo quem Deus é, a minha vida glorifica a Deus. Quando Deus, através de mim, me usa como instrumento, e quando as pessoas se relacionam comigo, elas começam a conhecer um pouco mais sobre quem é Deus, de fato. Diante dessas verdades que nós falamos, e começamos a falar sobre essa história da salvação, eu queria propor algumas coisas para você, fazendo algumas perguntas. Primeiro, nós falamos da palavra. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E eu queria perguntar a você, você deve avaliar a partir dessas perguntas se a Bíblia de fato é a palavra de Deus para você. Você ama a palavra de Deus? Você ama a Bíblia? Eu amo a Bíblia é algo muito importante para mim. A Bíblia é realmente algo que eu abraço com muito carinho, mas eu não abro para ler. É impossível amar a palavra que eu não conheço, amar a palavra que eu não tenho sob os meus olhos diariamente para lê-la. Você gosta de ler a Bíblia? Você tem prazer em viver a palavra conforme você leu, interpretou e aplicou a sua vida? Como tem sido o seu relacionamento com a Bíblia? Você tem um compromisso com a palavra de Deus e com a busca do ensino desta palavra, interpretada de forma correta? Como diariamente você pode revelar o seu amor pela palavra de Deus? Diante dessas perguntas, eu digo para você, meu querido irmão, que você precisa assumir um compromisso com Deus de renovar sua disciplina na leitura da palavra de Deus. A palavra é viva, a palavra transforma, mas a palavra precisa ser lida com interesse, a palavra precisa ser meditada. Eu preciso olhar para o texto, eu preciso
pensar no texto, o que ele significa, o que ele significava naquele tempo, o que ele significa agora para mim, o que eu posso aprender sobre Deus na palavra. Eu preciso ter uma leitura interessada, dedicada da palavra de Deus. Eu preciso fazer isso diariamente. Você está em casa, você tem tempo e você prefere encher o seu coração de tantas outras leituras, de tantos outros filmes, vídeos, palavras. O máximo, tem alguns irmãos que leem a Bíblia muito eventualmente quando abrem lá um grupo que alguém postou um texto. Nós não podemos dizer que amamos a palavra ou que valorizamos a palavra quando nós não estamos vivendo um relacionamento com a palavra de Deus. Você precisa aprender a meditar na palavra de Deus. Você precisa aplicar os ensinos e as verdades da Bíblia à sua vida, ao seu dia a dia. Você precisa, querido, saber quais são os princípios e os valores da Bíblia Sagrada. Eles precisam se tornar seus princípios e seus valores. Como está o seu compromisso com a palavra? Primeiro apelo que eu quero fazer a você: renove o seu compromisso com a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Você deve aprender a ouvir a voz de Deus na palavra de Deus. Sabe que hoje em dia tem gente que quer ouvir muito a voz de Deus nas suas experiências, nos seus momentos em que ele ouve uma ministração de uma palavra que faz arrepiar o braço e que ele fica então quebrantado, e ali ele recebe uma palavra viva de Deus. E isso acontece mesmo, bendito. Mas só que ele pega essa palavra, e essa palavra é um alimento para ele, e ele não volta mais ao texto. Ele ouve uma mensagem como você está ouvindo e não confere se a Bíblia diz efetivamente o que o pregador falou. Nós temos que ter um compromisso com Deus e um compromisso com a sua palavra. É através da palavra que nós filtramos as experiências. Eu posso ter uma experiência extraordinária, sobrenatural, mas eu devo avaliar a partir da palavra se essa experiência de fato foi com Deus. Eu já contei uma história, um livro, lá para os anos 90, eu não lembro qual é efetivamente o livro, mas ele citava a realidade de um ministro de música. Esse ministro de música está vivendo um tempo que ele dizia ter uma intimidade profunda com Deus. E ele ouvia, ele conversava com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele então, a partir dessas conversas, ministrava a igreja, ele falava, só que algumas coisas eram um pouco distorcidas. E depois houve uma experiência de alguém encontrando com aquele homem, e ele acabou então sendo descoberto porque o inimigo manifestou-se na vida dele, e foi descoberto então que eram 3 demônios que estavam influenciando e enganando aquele homem. Toda experiência deve ser filtrada pela palavra, e você deve buscar um relacionamento profundo com a palavra de Deus, para que você possa evitar o engano do inimigo. A própria palavra diz que o diabo se disfarça de anjo de luz. Por isso nós precisamos amar a palavra de Deus. Leia o Salmo 119. Antes de começar a ler a Bíblia, se você tem dificuldade de amar a palavra, leia pelo menos 8 versículos. Leia de 1 ao 8 e depois no outro dia, do 8 ao 16 e assim sucessivamente. Porque é um texto que fala do amor do salmista à palavra de Deus, do prazer que ele tem em meditar na palavra de Deus. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma segunda coisa diante do que nós vimos hoje. Você deve avaliar se você reconhece a glória de Deus. Você reconhece quem é Deus em seus atributos? Você consegue pensar nas características de Deus? Por isso, querido, é importante ler a palavra e pensar a respeito dos feitos de Deus na palavra. Quando você lê uma história do que Deus fez, o que ela ensina para você a respeito do poder de Deus, a respeito de quem Deus é. Você deve então conhecer nos textos da Bíblia as características de Deus,
os afetos de Deus por nós. Você deve buscar entender quem é Deus a partir do que a Bíblia apresenta sobre o que Deus fez na história de Israel, sobre o que Deus falou ao longo da história, sobre as promessas de Deus. Você deve então buscar ficar admirado com a glória de Deus. Em algum momento do seu dia você deve separar para pensar em Deus e no seu grande amor, e na sua bondade e na sua graça. Você deve pensar quando você vê na natureza algo extraordinário. Eu fico muito impressionado quando eventualmente alguma coisa na galáxia ou em alguma galáxia distante é descoberta e ali tem uma imagem impressionante de algo colorido, ou dos peixes que estão no fundo cinzento do mar, nas profundezas do mar, peixes com cores extraordinárias, esperando que um dia nós pudéssemos descobri-los, para ficarmos maravilhados com a grandeza do poder de Deus, com a sua capacidade infinita, criativa. Deus deve ser admirado quando nós simplesmente pecamos contra Ele e nós nos arrependemos e vamos até Ele e pedimos perdão e nós sentimos que Deus nos perdoou. Isso deveria nos deixar impressionados. Como Ele nos ama. Queridos, como Deus me ama, sabendo quem eu serei na semana que vem, sabendo que no mês que vem eu vou falar algo que não deveria ter falado, eu vou pensar em algo que não deveria ter pensado. Como Deus, sabendo quem eu sou no futuro e dos meus pecados que eu ainda vou cometer, Ele me perdoa agora, e Ele me abraça agora, e Ele me ama agora. Nós deveríamos ficar impressionados com a glória de Deus, e nós deveríamos buscar ter um coração quebrantado diariamente, um coração sensível à presença de Deus. Qual foi a última vez? A última vez que você falou do seu amor por Deus, que você falou para Ele que o amava e que você se sentiu quebrantado na presença dEle e que você sentiu como que se pudesse tocar a presença dEle perto de você, dentro de você. Qual foi a última vez que você percebeu que o Espírito Santo estava influenciando você a pensar diferente, a falar ou a deixar de falar algo? Nós precisamos aprender a ficarmos mais admirados com quem Deus é. Querido, você então deve refletir e compreender como viver de verdade, como viver no dia a dia, nas palavras que você fala, nos atos do seu dia, nas coisas simples da vida. Viver para revelar para a sua família, para revelar para o mundo a glória de Deus. Como eu e você podemos viver de tal maneira que o mundo olhe para nós, ele diga: eu vejo Deus em você. O que você está fazendo é coisa de Deus. E eu quero me aproximar de Deus por causa de você. A minha oração é que, assim como Paulo falou, seja no comer ou no beber, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Nós temos muito mais para conversar sobre isso, mas por hoje eu queria deixar esse desafio para você. Assuma um compromisso com a palavra de Deus. Assuma um compromisso de buscar, estar sensível à presença de Deus e de reconhecer a glória de Deus e de mostrar para o mundo que existe um Deus cheio de glória e de verdade, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia e um Deus de graça. Amado, que Deus abençoe você. Vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Ajude-nos, Senhor Deus, e abre os nossos olhos para que nós possamos ver a Tua glória. Agora, Senhor, usa a nossa vida. Limpa-nos de toda impureza, de todo mal. Enche-nos com a Tua bondade. Senhor, atrai-nos a Tua palavra. E quando lermos a Tua palavra, que o Senhor nos abra os olhos de entendimento
para que as verdades da Tua palavra entrem na nossa mente e elas transformem a nossa mente e elas possam ir no profundo do nosso coração e mudem quem nós somos. Que a Tua palavra nos encha do conhecimento e que a Tua glória, Senhor, encha a terra como as águas cobrem o mar. E ela vai fazer isso quando o Teu povo espalhado pelo mundo viver vidas que Te agradem, viver vidas que honrem ao Senhor. Quando nós proclamemos o Evangelho e o Teu nome seja conhecido por todo mundo e a Tua fama chegue aos confins da terra e o Teu povo glorifique ao Senhor e revele para o mundo quem Tu és, revele para o mundo a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade, revele para o mundo que só a salvação através de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Deus Filho encarnado, que morreu na cruz em nosso lugar, a quem nós exaltamos, a quem nós louvamos, a quem nós agradecemos, porque nós só podemos ter acesso à Tua glória, porque Jesus pagou o preço pela nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a vida de cada irmão, cada família. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença, na presença da Tua palavra, e que nesta semana o nosso compromisso diário de devocional e de leitura da palavra, Senhor, seja disciplinado, seja engajado, seja interessado, Senhor. Assim nós pedimos, também Te pedimos, salva a vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor, porque não creem na Tua palavra. Abre o entendimento deles, coloca a fé em seus corações, e se porventura nesta hora o Senhor quer salvar alguém, que o Senhor faça isso para a Tua própria glória. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amado, que você tenha paz, alegria e graça em Cristo. Que Ele abençoe você e sua família, em nome de Jesus.